Bom dia, prazer estar com vocês. E nossa intenção hoje é dar uma consideração, exegese de 1 Coríntios 12, 13 e 14, especificamente com respeito do que Paulo escreveu sobre o falar em línguas. E antes de entrar naquele assunto, eu queria dizer somente alguma coisa sobre identidade. Na Bíblia nós encontramos a ideia de identidade. Identidade é importante na Bíblia. O judeu, ele se identificou com Abraão, Isaac e Jacó e também com as práticas do judeu. Se ele não tivesse praticado, por exemplo, circuncisão, ele não foi considerado judeu. Então era tanto identidade com pessoas quanto com as práticas. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós encontramos a mesma coisa. Paulo baseou sua teologia em cima de identidade com a pessoa de Jesus Cristo, os benefícios que ele nos trouxe através de sua morte e sua ressurreição, e também no que ele chama as tradições apostólicas. Como é que o crente, como é que o cristão deveria se comportar se ele quiser se chamar de cristão. E também nós podemos ver que ele fez essa identidade uma base de comunhão. Nós podemos ler em Efésios 4, versículo 1, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, do vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados numa só esperança quando vocacionados. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Nós podemos ver que Paulo não era pós-modernista. Para ele houve uma só fé, um só Deus e uma só salvação. Isso não era somente uma unanimidade teológica, estendeu-se também nas tradições apostólicas, as práticas ensinadas e impostas pelos próprios apóstolos e seus evangelistas. Como Paulo escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios 11, 2, eu os louvo por se lembrarem de mim em tudo, e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. E também ele escreveu aos Tessalonicenses, portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, que é de voz viva, que é por nossa carta. Infelizmente, hoje, nós batistas estamos nas garras de uma crise de identidade, seja na teologia, seja em nossas próprias práticas. Falando com respeito desta crise, meu amigo, agora com o senhor Isoltino Coelho, ele falou que várias vezes, ele falou que ele nem sabia mais o que é batista, porque nem o próprio batista sabe quem ele é. E infelizmente, uma das causas dessa confusão é o pensamento que, pelos batistas serem os grandes defensores da liberdade de consciência e do sacerdócio do crente, isso significa que alguém pode crer ou fazer qualquer coisa e ainda ser digno do nome batista. Mas essa ideia é incoerente com uma das declarações primordiais dos batistas, que a Bíblia é nossa única regra de fé e prática. E historicamente, tanto os apóstolos quanto os batistas limitaram sua comunhão aos que seguiram as doutrinas e costumes apostólicos. Paulo escreveu aos Tessalonicenses, irmãos, nós lhe ordenamos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradução que receberam de nossa parte. Se alguém não obedecer a nossa palavra, por esta carta, marquem-no e não se associem com ele para que se sinta envergonhado. Aos Romanos, Paulo escreveu, recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles,
pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação, enganam os corações dos ingênuos. O apóstolo João escreveu a mesma coisa em 2 João. Se alguém chega a vocês e não traz este ensino, não o recebam em sua casa, nem o saudem. E Judas escreveu palavras quase iguais. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes e insistir que batalhassem pela fé uma vez por todas, confiada aos santos. Tenham compaixão deles que duvidam. A outros, salvem-nos, arrebatendo-os do fogo. E outros ainda, mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. As histórias dos batistas têm sido uma história de pessoas zelosas pela fé e pelas práticas apostólicas. Durante nossa história de 400 anos, os batistas têm escrito dezenas de confissões e catequismos batistas, com uma unanimidade impressionante. Entre os batistas, a unanimidade de fé e prática era uma condição não para ser salvo, mas para chamar-se de batista e entrar em comunhão com as suas igrejas. Apesar de sermos grandes defensores da liberdade da consciência, até recentemente, temos uma história longa e forte do que significa ser batista. Hoje, nosso propósito é consultar nossa única regra de fé e prática, o que, conforme a declaração doutrinária da Convenção Batista, é a palavra de Deus em linguagem humana, sem mescla de erro, sobre as críticas do apóstolo Paulo, que encontramos em 1 Coríntios 12 a 14, tratando a prática de falar em línguas. Meu propósito hoje não é atacar os evangélicos pentecostais, como os assembleanos, entre os quais tenho encontrado muitos irmãos fiéis e piedosos, comprometidos com a palavra e a doutrina da justificação pela fé. Meu propósito é uma exposição do trecho e depois levantar implicações à prática moderna da glossolalia. Eu falo glossolalia porque, de fato, a frase "o dom de línguas" nem existe na Bíblia. Ele não fala o dom de línguas, ele fala os que falam em línguas ou a glossolalia, as línguas. Olhando para a interpretação destes trechos na história da igreja, encontraremos poucas referências à glossolalia. Ireneu escreveu em 180 que ele tinha ouvido de pessoas falando em línguas, mas nunca a presenciou. Nem os montanistas, o movimento do século II de pessoas que se disseram profetas, nem praticaram. No ano 380, João Crisóstomo pregou tudo nestes capítulos, 1 Coríntios 12, 13 e 14. É muito obscuro, mas a obscuridade é produzida pela nossa ignorância dos fatos referidos por sua secessão, desde que aconteceram naquele tempo, mas não ocorrem mais. E por que não acontecem agora? Por que aconteceram aí e não mais? Na Igreja Católica Romana, ambos Bernardo de Claraval e Tomás de Aquino fizeram comentários sobre este capítulo nos seus escritos, mas como algo que não existia mais. Durante a Reforma, não houve falta de homens e mulheres entre os reformadores radicais que alegaram-se profetas, mas não encontramos registro de glossolalia. O movimento batista começou no ano 1609 entre os separatistas ingleses que fugiram para a Holanda, quando John Smythe se batizou. Tenho em torno de 272 obras batistas em formato digital no meu computador. E mais que 50 confissões e catequismos. E não encontrei nenhuma referência positiva com respeito de glossolalia.
Não encontrei menção sequer a glossolalia até a ata da reunião da Associação Batista do Sul de Gales, nos dias 30 e 31 de agosto de 1654, que afirma que Deus deu variedade de línguas para a posterior publicação e confirmação do Evangelho pelos apóstolos primitivos e extraordinários, profetas e evangelistas. Todos estes ministros foram extraordinários e, portanto, agora estão cessados. A importância dessa data de 1654 é que, começando em 1650, encontramos uma referência à glossolalia pela primeira vez na história moderna na igreja entre a seita dos Quakers. E como podemos notar, os batistas ouviram e não aceitaram. A glossolalia surgiu também no século XVIII na Nova Inglaterra entre os Shakers e no século XIX entre os entusiasmados da Segunda Grande Avivamento, os mormons, os adventistas e os cabalitas. Todavia, os batistas rejeitaram o falar em línguas, junto com as gargalhadas santas, os tremores santos e caindo no espírito. Expressaram com voz única que a glossolalia era algo somente do período apostólico, uma manifestação do Espírito que teve cessado. E vocês podem ver as notas na rodapé. No século XX, o movimento pentecostal era algo dos metodistas e da Igreja da Santidade, mas não era batista. E eu digo hoje que temos base bíblica por essa opinião, baseado em 1 Coríntios 12 a 14. Sobre a epístola aos Coríntios, é bom entender o contexto do livro. O apóstolo Paulo escreveu sua primeira epístola aos Coríntios enquanto estava em Éfeso, no ano 55. Enquanto fez preparações para mais uma viagem missionária à Macedônia e Grécia, recebeu notícias de desvios tanto doutrinários quanto práticos entre eles, e julgou necessário que não poderia esperar até sua chegada para tratar os problemas, e preparou essa carta. O problema maior dos coríntios era a arrogância, e sua arrogância produziu vidas devastas do fruto do Espírito e marcadas por sua carnalidade. Consequentemente, sua arrogância e sua carnalidade renderam a membresia, primeiro, dividido, capítulos 1 a 6, incapaz de discernir a autoridade dos apóstolos e incapaz de julgar entre certo e errado, indecente, incapaz de julgar questões morais, indecorosa, incapaz de respeitar as funções de pessoas, cerimônias e ministérios dentro do culto, apóstata, incapaz de aceitar a doutrina da ressurreição. A raiz de toda essa arrogância e essa desordem, provavelmente, vocês notaram a palavra provavelmente, agora especulação, enraizada dentro da própria cultura deles, por serem gregos. Eram os herdeiros da cultura grega, das ciências filosóficas e das artes retóricas, extremamente egocêntricos e fortemente influenciado pelo dualismo de neoplatonismo. O tratamento de dons espirituais por Paulo encontra-se na seção dedicada ao tratamento de desvios com respeito ao comportamento dos coríntios nos cultos. 1 Coríntios 11 a 14. O comportamento indecoroso e arrogante de mulheres no culto, capítulo 11, 2 a 16, dos ricos na ceia, capítulo 11, versículos 17 a 34, e dos que falam em línguas, capítulos 12 a 14. Para ter ideia de onde estamos indo, seria proveitoso considerar uma visão panorâmica do argumento dos capítulos em capítulos 12 a 14. E agora nós temos o esboço. Começando com ponto C. Os coríntios deveriam exercer os dons espirituais de uma forma decorosa, que reflete os propósitos dos dons. Primeiro, em versículos 1 a 3, nós temos a introdução, o palpite de Paulo sobre o falar em línguas na igreja deles. Depois, capítulo 12, versículos 4 a 31, os erros dos espirituais, os erros teológicos. Em capítulo 13,
os erros dos coríntios por valorizar o transitório em vez de valorizar o permanente. Em capítulo 14, os que falaram em línguas abusaram a glossolalia por usá-lo no culto em vez de profecia. Agora vamos entrar no exegese de 1 Coríntios 12 a 14. A primeira parte nós encontramos na introdução que está em versículos 1 a 3. Os coríntios deveriam considerar a possibilidade que a glossolalia deles, agora preparem-se, tem origens demoníacas, identificando a fonte do problema. Em versículo 1, nós encontramos essas palavras: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Primeiro, enquanto aos dons originais, não é a melhor tradição dessa palavra. Dons espirituais, na linguagem de Paulo, era carismata. Essa não é a palavra carismata. A palavra que nós encontramos aqui em versículo 1 é ton pneumatikon. Agora, a questão é se essa palavra é masculina, que seria pessoas, ou neutra. Nós encontramos a forma neutra em capítulo 14, versículo 1. Mas em capítulo 14, versículo 37, nós encontramos essas palavras: Se alguém pensa ser profeta ou espiritual, essa é a palavra. Reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Capítulo 14, ele está colocando em contraste duas práticas: os profetas e os que falam em línguas. Então, quando ele aqui, no fim do capítulo, está colocando os dois lado a lado, isso é uma boa indicação que ele está tratando dos profetas, e os pneumatikon aqui não são dons espirituais, mas os que falam em línguas. Nós podemos ver o mesmo uso dessa palavra em 1 Coríntios 2 e 3, sobre 3 tipos de pessoas: as pessoas de espírito, pneumatikos, a palavra que nós temos em 12:1. As pessoas de alma ou animais, psíquicos. E os carnais, sárquicos, pessoas ou do espírito, pessoas de alma ou pessoas de corpo. Não vamos entrar no assunto de tricotomismo aqui, mas pesa um pouco estes versículos. No contexto do livro, o foco de 1 Coríntios 12, 13 e 14 são os espirituais, os que falam em línguas. Uma coisa que podemos notar, que este é o único lugar em todas as suas epístolas onde Paulo tratou este assunto. Ele não inclui o falar em línguas em nenhuma outra lista de ministérios dentro da igreja. Agora, versículo 2. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Qual é a importância deste versículo? Primeira coisa que eu queria dizer: quando nós tratamos os escritos de Paulo, seja no nível do livro ou seja no livro do parágrafo, o primeiro parágrafo fala tudo. Gálatas: nós não somos purificados deste mundo através de nossas obras e os atos da lei, mas através da redenção que está em Jesus Cristo. Isso já resolve tudo. Quando nós olhamos para a introdução de uma nova parte, uma nova seção, ele sempre coloca a ideia principal no primeiro parágrafo e o resto é desenvolvimento. Então, ele vai tratar neste parágrafo o que ele acha de mais importância sobre a existência de línguas entre os coríntios. Então, por que ele falou sobre idolatria? E por que ele falou que eles foram levados à idolatria?
E quem levou os coríntios à idolatria quando eram pagãos? Paulo foi muito claro no capítulo 10. O que os gentios sacrificam aos ídolos, sacrificam a quem? Os ídolos, os demônios, os espíritos decadentes. Então, quem levou os coríntios para servir os ídolos mudos? E também é importante que ele fala mudos, porque o ídolo é mudo, mas dentro da história dos gregos, os sacerdotes não foram. Os sacerdotes tiveram uma longa história de falar em línguas estranhas e depois interpretadas por outros que estavam presentes. Nós podemos ver um pouco mais sobre os palpites de Paulo quando olhamos para 1 Coríntios 4, 18 a 20. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los, mas serei em breve, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas de que poder eles têm. Ele reconheceu que por trás dessas pessoas era uma entidade poderosa. A questão dele é o Espírito Santo ou outra entidade. E nós podemos ver em 1 Coríntios capítulo 12 que o palpite de Paulo era que os próprios demônios que estavam operando nos templos pagãos dos coríntios agora estavam operando dentro da própria igreja. Agora, quais templos? E já temos uma boa indicação nas Escrituras. Crisóstomo, ele fazendo comentários sobre este trecho, escreveu: sou obrigado agora a apresentar e expor um outro costume vergonhoso deles, que seria bem passar por cima, porque quase não convém mencionar tais coisas. Mas para que vocês podem saber de forma mais clara a vergonha desse, é necessário mencioná-lo. Está dito que a pitonesa, agora quem foi a pitonesa? A pitonesa foi a profetisa de Apolo, e o templo dela era 77 quilômetros de Corinto. Era a maior atração pagã de toda aquela região. E a pitonesa, ela ficou sentada em cima de um tripé, cheirando a fumaça da caverna, falando em línguas estranhas. E as palavras dela foram traduzidas pelos sacerdotes e depois entregaram para a pessoa que buscou a pitonesa. Agora, lendo o que Crisóstomo escreveu sobre ela, está dito que a pitonesa, sendo do sexo feminino, ela fica sentada montando sobre o tripé de Apolo, e assim o espírito maligno ascendeu de baixo. Agora a parte mais vergonhosa, entrando na parte inferior do corpo dela, encheu a mulher com loucura, e ela com o cabelo desengrenado. Agora isso pode iluminar a preocupação de Paulo com 1 Coríntios 11, sobre as mulheres no culto sem alguma coisa na cabeça, porque quem fez isso? Nem nos gregos, nem nos judeus, nem nos romanos, mas houve uma profetisa que fez, a profetisa pitonesa. Seus cabelos foram assim. Começa a fazer um bacanal, espuma na boca, e sendo assim, em um frenesi de pronunciar as palavras insanas. Foi sobre essas coisas que Paulo referiu-se quando escreveu: vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Atos 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha
um espírito pelo qual predizia o futuro. Pelo qual predizia o futuro. Não é o que nós encontramos em grego. Em grego fala uma menina que teve o espírito pitonesa. O palpite de Paulo era que houve um sincretismo entre as práticas da pitonesa no templo de Apolo, dentro da igreja. E as pessoas não estavam falando em línguas através do Espírito Santo, mas através do espírito da pitonesa. A confirmação, versículo 3. Portanto, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. Gente, na igreja, quem estava falando Jesus seja amaldiçoado? Quem estava falando em línguas. E por falar em línguas, a pessoa nem sabia o que estava dizendo. Mas alguém que teve o dom de interpretar as línguas, reconheceu o que falou e relatou para Paulo: nós temos pessoas falando em línguas dizendo: Jesus seja amaldiçoado. Quem na igreja dos Coríntios estava falando isso? Quem estava falando em línguas? E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Paulo aqui não está tratando a pessoa. Se você tivesse perguntado dos coríntios: você aceita Jesus Cristo como seu Senhor? A pessoa teria dito o quê? Sim, aceito. Era interrogar o Espírito. Era testar o Espírito para ouvir se o Espírito iria confessar Jesus como Senhor. Houve um problema na igreja de demônios tomando conta de crentes. Como isso encaixa na sua teologia, problema seu neste momento. E falando coisas através da boca de crentes dentro do culto. A confirmação disso está em 1 João 4:1. Amados, não confiem em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Se alguém levantou-se no culto para dizer: eu vou falar uma profecia através do Espírito Santo, ótimo, mas primeiro, Espírito, você confessa Jesus como seu Senhor? João escreveu que eles não poderiam confiar em nenhum profeta que estava falando através do Espírito Santo. Era necessário testar todos, que indica que João também aceitou que os demônios estavam fingindo o Espírito Santo dentro da igreja dos crentes. E Paulo começou 1 Coríntios 12 por falar: meu palpite é que é isso que está acontecendo nas suas igrejas quando alguém fala em línguas. Mas Paulo sabia, no dia dele, se aceitarmos ou não que línguas existe hoje, existia naquele momento. Então ele sabia, existe a possibilidade que alguns estão falando em línguas de verdade. Então, quais são as aproximações teológicas que essas pessoas, os espirituais, têm que adotar? E aqui nós podemos ver a arrogância dos coríntios de novo. Em versículo 4 a 31, ele mostrou como os espirituais negam a união, os propósitos e as prioridades entre os dons, os ministérios e efeitos, corrigindo a teologia dos coríntios. Em 1 Coríntios 12, 4 a 11, nós encontramos essa ideia. A diversidade dentro da unidade da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas um só Deus, demonstra a unidade no meio da diversidade dos dons, ministérios e efeitos. Versículos 4, 5 e 6. Ele não menciona somente dons. Ele fala sobre dons, ele fala sobre ministérios, ele fala sobre formas de atuação, e os três não são iguais.
O problema é que muitas pessoas aproximam 1 Coríntios 12 como se fosse uma lista de dons, mas não são dons. Nós temos ministérios, nós temos dons e nós temos atuações, efeitos do Espírito. Isso vai ser mais claro na frente. Mas mesmo que nós tenhamos essa diversidade de ministérios, dons e efeitos, ele queria enfatizar em versículo 6, não importa o dom que você tem, é o mesmo Deus que está operando. Versículo 7, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Este versículo deixa muito claro, dons espirituais não foram recebidos por um crente, mas não por outro. Cada um recebeu. E também, o propósito do dom nunca era para o benefício da própria pessoa. O propósito do ministério não era para o benefício da própria pessoa. Se eu estou aqui hoje, falando com vocês somente para que eu possa sentir bem com respeito do meu ministério, eu nem tenho condições de estar aqui. Quando nós estamos exercendo nossos ministérios e nossos dons espirituais, o propósito é o bem comum, para que a igreja seja edificada. Pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura pelo único Espírito, a outro poder de operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, a outro interpretação de línguas. Repetição é muito importante notar quando nós estamos estudando a Bíblia. Pelo mesmo Espírito, pelo mesmo Espírito, pelo mesmo Espírito. Ele estava combatendo a ideia, porque você não tem meu dom, você não recebeu o Espírito que me deu meu dom. Você já encontrou essa ideia na igreja hoje? Se você não tem meu dom, você não recebeu o Espírito que eu tenho recebido. E Paulo está dizendo para eles, negativo. Cada um de vocês recebeu seu próprio dom espiritual. Cada um de vocês recebeu seu próprio ministério. Quem lhe deu? O mesmo Espírito. Mesmo que existe diversidade, existe a unidade do Espírito operando em nós. Versículo 11, mais importante ainda. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribua individualmente, a cada um conforme determina. O que significa individualmente, a cada um? Ele não significa, está dizendo, que individualmente a cada um. Individualmente é um dom, individualmente, dom por dom, a cada pessoa, por pessoa, por pessoa. Cada pessoa recebe um só, individualmente. Mas como? Conforme Ele determina. Há pessoas hoje em dia que dizem que você tem que ser zeloso para receber um dom espiritual que você não recebeu. Você tem que procurar, você tem que buscar aquele dom, baseado na má interpretação de um versículo que nós vamos encontrar no fim deste capítulo. Mas ele está dizendo para nós, você não tem escolha. Você não tem escolha. Mas os coríntios, que não tiveram o dom de línguas, estavam desejando o dom, e eles que tiveram o dom, disseram, porque eu tenho e você não tem, você não tem recebido o Espírito Santo. Ponto 2, 1 Coríntios 12, versículos 12 a 16. A unidade dentro da diversidade do corpo mostra a dignidade de cada membro. A dignidade de cada membro. Em versículos 12 e 13. Todos nós somos membros do corpo de Cristo através do batismo do Espírito Santo. Todos são o quê? Membros do corpo.
Então todos se tornaram membros do corpo através de quê? O batismo do Espírito Santo. Então todos têm recebido o quê? O batismo do Espírito Santo. Mesmo os que não falam em línguas. Gente, Paulo estava combatendo contra exatamente os mesmos erros que nós estamos enfrentando hoje. Versículo 12 e 13. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados, em um único Espírito, que é judeus, que é gregos, que é escravos, que é livres, todos nós. E todos nós foi dado beber de um único Espírito. É bem interessante, essa única vez em todas as epístolas de Paulo e todas as epístolas que nós encontramos a ideia de beber o Espírito. Encontramos aqui um fragmento da tradição oral que também encontramos no Evangelho de João. Quem está com sede, venha a mim para beber da água viva. Isso ele falou com respeito do Espírito Santo que ainda não foi recebido pelos crentes. Mas o que ele está enfatizando é que o fato que um fala em línguas e o outro não significa que ele ou não recebeu o Espírito Santo, ou pior ainda, que ele não faz parte do corpo. Todos vocês fazem parte. Versículos 14 a 19. Ninguém deve duvidar que faz parte do corpo, porque não tem a função dos outros. Versículo 14. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé dizer, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido dizer, por não ser olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Se todo o corpo fosse língua. Essa é a ideia. De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Quem é que nós encontramos aqui? Aqui não é a pessoa que fala línguas. Aqui é a pessoa que fala em línguas deixou sentir, porque eu não falo em línguas, eu não faço parte do corpo. Quantas vezes eu fui convidado a entrar numa igreja pentecostal, lá em Roraima, onde eu servi 6 anos como plantador de igrejas. Eu era o único pastor batista convidado para pregar na Assembleia de Deus e convidado para ensinar no seminário assembleano. Não sei se isso foi coisa boa ou coisa ruim. Mas sabe, quando eu entrei na Assembleia de Deus, foi muito óbvio. Você não faz parte desse corpo. Você não faz parte. Deixando aquele que não fala em línguas, duvidando se ele, de fato, faz parte do corpo, porque ele não teve o dom que o outro teve. Versículos 20 a 25. Ninguém deveria desvalorizar o outro, porque não tem sua função no corpo. Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. E veja bem, gente, alguém não pode ser olho e ouvido. É o olho, o ouvido ou o pé. Ou mais tarde, ele vai falar sobre as partes, agora meu português acabou, indecorosas, que nós escondemos por causa de vergonha. E nós entendemos muito bem quais são aquelas partes que ele faz referência. E ele está dizendo, essa coisa pode ser de menos importância aos seus olhos, é pouca coisa. Mas às vezes, coisa de pouca coisa é grande coisa no corpo de Cristo. Aplicando isso, por exemplo, para a igreja.
Se o ministério de alguém é misericórdia, um dom espiritual associado com o ministério da diaconia, ele pode pensar: puxa, eu não sou pastor, eles nunca me deixam pregar na igreja, eu não falo em público, eu não sou ninguém. E a resposta de Paulo era: não, irmão, até o fato que você é mais escondido significa que você é mais importante. Os que falaram em línguas estavam dizendo para os que não falaram em línguas: você não faz parte do corpo, porque você não tem meu dom. Em 1 Coríntios 12, versículos 27 a 31, ele tratou o assunto dos valores dos coríntios. Os valores dos coríntios deveriam refletir as prioridades entre os ministérios, dons e efeitos. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres e também os que têm dom de cura, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Você notou como ele começou a usar a palavra dons? Ele não começou por dizer o dom de apóstolo. Dom de apóstolo não existe. Apóstolo é um ministério. E para cumprir seu ministério, Deus deu ao apóstolo vários dons espirituais. Meu ministério é pastor. No Novo Testamento nós não encontramos dom de pastor. Nós encontramos dom de ensinar a palavra ou dom de exortar. Para eu cumprir minha função como pastor, Deus me deu um dom espiritual. Aqui nós temos os ministérios, depois nós temos dons e depois nós temos efeito. Falar em línguas nem é um dom na lista. É meramente um efeito do Espírito pelos propósitos do Espírito. Também quando ele fala em primeiro lugar, terceiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, ele está falando sobre prioridade. O mais importante na igreja é quem? Apóstolo. Quem é a última coisa na lista? O que é a última coisa na lista? Falar em línguas. Os pentecostais querem dizer: não, falar em línguas é o mais importante. E Paulo, quando ele enfrentou pessoas assim, ele falou: não, senhor. O mais importante são os apóstolos. E nós lembramos que os coríntios, na sua arrogância, estavam desafiando a autoridade de quem? Os próprios apóstolos. E Paulo estava dizendo: gente, suas prioridades são confusas. O mais importante na igreja não é falar em línguas. É quem fala na sua própria língua. Apóstolo, profeta, até o mestre na escola dominical é mais importante na igreja que quem fala em línguas. Nós precisamos reorganizar nossas prioridades para que o que nós mais valorizamos são o ministério da palavra na igreja. Mas o que ele queria dizer quando ele terminou capítulo 12 por escrever: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Os nossos irmãos pentecostais dizem que significa você tem que correr atrás do dom que você quer. Essa palavra, zelao em grego, é a palavra de que nós ganhamos em português a palavra zeloso. Ter zelo significa o que você mais valoriza. E ele está dizendo, não que eles têm que correr atrás, que têm que buscar, que têm que obter um dom ou outro. Ele está dizendo, vocês têm que ser mais zelosos e valorizem mais os dons e ministérios mais importantes, em vez de estarem tão preocupados com falar em línguas. Vocês têm que ter maior zelo pela palavra apostólica, pelo ministério de ensino na igreja.
É isso que ele queria dizer neste versículo. Em 1 Coríntios 13, nós encontramos Paulo escrevendo que os coríntios deveriam valorizar o permanente em vez do passageiro. Aqui, corrigindo os valores dos coríntios. Ele vai tratar de dois assuntos aqui neste capítulo. Primeiro, o amor tem mais valor do que falar em línguas. E segundo, ele vai tratar um outro assunto que vou deixar um pouco escondido até que nós chegamos naquele parágrafo. Em versículo 1, nós encontramos um versículo muito querido aos que falam em línguas. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Nós não estamos falando em línguas humanas, estamos falando na linguagem dos anjos, eles dizem. Duas respostas. Primeiro, cada vez que eu encontro o anjo nas escrituras, ele não fala, ele fala, olha, abençoado por Deus. Ele fala em linguagem do povo. Mesmo a visão de Isaías, quando ele viu o serafim no templo, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Os anjos não falam coisas esquisitas. Os anjos falam numa língua intangível. Segunda coisa, eles não levam em conta que nós encontramos aqui linguagem hiperbólica. Versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento. Você acha que é possível conhecer todo o conhecimento de Deus? Que tudo que Deus sabe você pode saber? Claramente que não. Ele está usando linguagem hiperbólica. Mesmo que eu conhecia tudo. Versículo 3. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Gente, eu gostaria de encontrar aquele que fala em línguas que uma vez queria dar todos os seus pertences aos pobres. Eu não conheço muitos pastores desse jeito, não. Em vez de dar seus bens, eles querem receber os bens. É incrível que eles querem focar em versículo 1 e esquecem de versículo 3. Outra coisa, eu nunca vi um pastor desse jeito se queimando em público, que arrumou uma fogueira para queimar seu corpo. Se versículo 1 é normativo, versículos 2 e 3 são normativos também. Mas não é isso que ele está dizendo. Ele está usando linguagem hiperbólica para dizer: pense no maior serviço que você pode pensar. Mas se você não exercer este ministério com amor, não vale a pena. Não vale a pena. E a minha pergunta para muitos dos meus irmãos que falam em línguas é: cadê este amor? Quantas vezes eu fui tratado com arrogância? Alguém me menosprezando como coitado Batista. Você não fala em línguas, oh coitado. Eu não senti amado, eu senti rebaixado, rejeitado. E ele está dizendo aos que falam línguas: pode falar em línguas mais que você quer, mas se tudo não for batizado pelo amor, não tem valor. E depois ele nos deu uma lista, uma definição de amor que eu acho que foi feito especificamente para os coríntios. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo protege, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu quero dizer, não quero julgar, mas na base das minhas próprias experiências, quando eu estou com meus irmãos que falam línguas, quando eles sabem que eu não falo em línguas, são exatamente essas atitudes que estão em falta. Segunda parte,
de 1 Coríntios 13. Os coríntios deveriam valorizar a profecia completa e madura, porque superaria as revelações parciais e infantis. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Antes de ler mais um versículo, gente, não tem dúvida, a Bíblia fala, as línguas não são eternas, a profecia não é eterna, o conhecimento não é eterno. Talvez nós podemos debater se vai cessar ou se não vai cessar ou quando vai cessar. Mas que vai cessar é dado. A questão é quando. Então, quando alguém fala, olha, Jesus deu o dom de línguas naquele dia, Jesus é o mesmo, ontem, hoje e amanhã, então as línguas têm que continuar para todo sempre. O que ele fala está em violação com a palavra de Deus. Paulo falou, não, vão cessar. A questão é quando. Versículo 9 indica, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos, quando vier, porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Obrigado. É uma pena que eu não tenho dom de línguas. É triste como foi traduzido essa palavra como perfeito. Observações. O texto afirma enfaticamente que está tratando de método de revelação. Este é o assunto. Profecia, línguas e conhecimento. E que essas metas cessarão. A questão não é se cessarão, mas quando. A palavra em parte, meros, significa uma parte em contraste com o inteiro. Conhecemos em parte, profetizamos em parte. Mas a próxima palavra importante, traduzido perfeito, quando está nessa cadeia de versículos, perfeito não é a tradução certa. A palavra perfeito é teleos, que tem o significado de algo maduro ou completo, especialmente de pessoas maduras. Quando fala, se você fizer isso, você seria um homem perfeito. Não significa que ele não tem defeitos, significa um homem maduro. Isso representa a palavra em hebraico, a palavra tam, que não é uma empresa aérea, não. Tam significa um homem íntegro. O que é um homem íntegro? Um homem completo, um homem maduro, um homem que tem o caráter que Deus quer para ele. Perfeito somente lá no céu. Completo e maduro é uma possibilidade aqui na terra. Nós encontramos essa palavra, teleos, usada com respeito de pessoas maduras, com respeito do amor, com respeito da lei perfeita que traz a liberdade. Mas nunca foi usada com referência a Jesus Cristo, nem da volta de Cristo, nem do reino de Deus. Então, se alguém dizer que o perfeito aqui é o céu, ou a volta de Cristo, ou o reino de Deus, não tem apoio de nenhum versículo no Novo Testamento. A ideia não é perfeito como no céu, a ideia é completo. Quando nós colocamos essas palavras nessa sequência, o que ele está dizendo é, nós temos o parcial, mas quando vier o completo. O parcial é que tipo de parcial? É revelação parcial. Nós temos a profecia parcial, nós temos conhecimento parcial, então o que teria sido o completo? Profecia completa, revelação completa. E eu digo que ele está falando do Novo Testamento. Eu digo que ele está falando sobre o Novo Testamento. Em versículo 11, ele coloca em contraste as atividades de falar ou pensar como criança e ou falar ou pensar como adulto.
Desde que a palavra criança é nepios, que foca no conceito de imaturidade, isso combina bem com o uso do homem para indicar maturidade. No contexto, falar como criança seria profetizar, falar em línguas ou ter uma palavra de conhecimento. Nós encontramos o mesmo paralelismo em Efésios 4, quando o apóstolo ensinou que os ministérios da igreja visam a edificação do corpo de Cristo, definindo como amadurecimento, para que a igreja seja um homem maduro. E aqui nós temos a palavra teleion. Encontramos aqui a mesma linguagem usada em 1 Coríntios 13. Mas a perspectiva de Paulo sobre quando essa maturidade acontecerá não está lá no céu, mas aqui no mundo, onde as ondas e ventos das doutrinas falsas ainda existem, somente que não conseguem sacudir a igreja. Proponho que quando Paulo escreveu sobre essa revelação completa, era totalmente razoável para ele antecipar que a formação do corpo do Novo Testamento, desde que já aconteceu com o Antigo Testamento. Ele já teve uma precedência histórica. Sendo judeu, ele já conhecia o cânon do Antigo Testamento, que ele sempre chamou as Sagradas Escrituras e sua história. Quando Malaquias fechou o Antigo Testamento, os judeus escreveram que não houve mais profecias, que nós chamamos e que eles chamaram dos 400 anos de silêncio. Foram os próprios judeus que cunharam essa frase, e a encontramos em 2 Macabeus e nos escritos de Josefo. Agora uma correlação. Encontramos confirmação dessa interpretação através de comparar a linguagem de Paulo em 1 Coríntios 13 com a linguagem de Tiago em Tiago 1, quando Tiago escreveu sobre a palavra de Deus, a lei perfeita, teleia. No contexto de método de revelação parcial, Paulo antecipou a vinda do completo. Em Tiago, no contexto da palavra de Deus que traz salvação e que devemos pôr a palavra na prática, Tiago identificou essa palavra como a lei perfeita. Mesma palavra. Exatamente o mesmo adjetivo usado por Paulo. É uma confirmação por Tiago que o cânon do Antigo Testamento foi completo. Versículo 12. Paulo comparou o perfeito com um espelho. Tiago, também no versículo 23, comparou a palavra com o espelho. Em versículo 12, Paulo escreveu que quando vier o perfeito, poderíamos enxergar nossa própria face. Tiago escreveu que o homem que está ouvindo a palavra enxerga o quê? Seu próprio rosto, sua própria face, com as implicações de uma imagem no espelho que é face a face. Em Tiago, capítulo 1, nós encontramos a mesma linguagem que Paulo usou em 1 Coríntios 13 sobre o completo. E eu entendo que Paulo estava dizendo: a profecia era somente uma emenda, até que a profecia completa, a palavra de Deus vier. Pensando nos Coríntios, no ano 56, quantos livros da Bíblia foram escritos já? Gálatas, 1 e 2 Tessalonicenses, além disso, talvez Mateus, isso já implica alguma coisa sobre meus entendimentos. Fora disso, nada. Se você fosse um pastor querendo pregar o Novo Testamento, iria pregar o quê? E Deus deu um jeitinho para suprir as necessidades do entendimento da igreja. Ele deu a profecia parcial. Ele deu o conhecimento parcial que estavam em vigor até que a profecia completa e perfeita viesse. Agora vamos para o capítulo 14 para ver o terceiro erro dos coríntios. Os espirituais abusaram a glossolalia por usá-la indiscriminadamente no culto em vez de profecia, corrigindo as práticas dos coríntios. Primeiro, em 1 Coríntios 14, versículos 1 a 19, nós temos a primeira parte desse capítulo. E a ideia
destes 2 parágrafos é: uma língua conhecida tem que ser usada no culto, seja no ministério da palavra, seja na oração. Eu queria destacar que várias vezes ele vai dizer, na igreja, na igreja, na igreja. O contexto dessas orientações está na igreja. Agora tem aplicações para fora da igreja também. Mas o foco dele é o uso de falar em línguas no culto da igreja. Em versículos 1 a 12, a profecia deve ser usada no culto em vez da glossolalia, porque edifica a igreja. Começando com o versículo 1. Sigam o caminho do amor e sejam zelosos para os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Agora, estes versículos pentecostais dizem, está vendo, tem 2 tipos de dons de línguas. Tem o dom de línguas que aconteceu em Atos 2, quando todo mundo entendeu. E tem essa glossolalia especial, que é coisa diferente que nós estamos praticando. Mas de qualquer jeito, ele vai dizer, nenhum dos 2 tem que ser o lugar no culto. Mas precisamos entender o contexto. Em Atos 2, houve uma grande multidão de pessoas de todos os países do mundo, ouvindo sua língua saindo da boca do Galileu. E era, oba, como é que este pescador ignorante está falando latim melhor que eu? Se eu tivesse aquele dom. Mas o que estava acontecendo aqui entre os coríntios? Pressupondo que de fato a pessoa teve o efeito de falar em línguas de verdade, estava na igreja de quem? Os gregos. E todos falaram o quê? Grego. Eles não falaram todas aquelas outras línguas. Então, quando alguém levantou-se e utilizando o mesmo efeito que nós encontramos em Atos 2, ele levantou-se e começou a falar alemão. Não importa se for uma língua ou não humana, ninguém entendeu. Ele estava falando com quem? Só ele mesmo. A implicação é, nem Deus está prestando atenção. É você e só você que está aqui falando. Mas quem profetiza o faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Este não é um princípio padrão para todas as circunstâncias. Ele está falando sobre comportamento na igreja. Quando alguém fala em línguas na igreja, a única pessoa sendo edificada é ele mesmo. Ele não está elogiando isso. De fato, ele falou. O propósito de todos os ministérios, e todos os dons, e todos os efeitos é o quê? O bem comum. Se alguém é o único que está sendo beneficiado, isso já demonstra alguém está abusando do seu dom. Se eu estou no culto com toda aquela jactância pregando e todo mundo está cheirando aquele cheiro de carnalidade, o único que está sendo beneficiado naquele culto sou eu. E aquele que usa línguas no culto é igual. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas. Ele já falou isso no fim do capítulo 12. Tem uma hierarquia. Falar em línguas, o último item na lista. A não ser que interprete para que a língua seja edificada. Por quê? Porque línguas interpretadas se tornam profecia. Versículo 6. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil? A não ser que lhes
leve a alguma revelação, conhecimento, ou profecia ou doutrina. Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons. E ele vai nos dar exemplos de alguém que está fazendo barulho, mas ninguém sabe o que significa. Versículo 9, assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando com Deus? Ao ar. Nem Deus está atendendo. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Isso já indica. Isso não é uma linguagem esquisita que nem sabe. Está falando sobre os idiomas do ser humano. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Se alguém falar, não, estou falando uma linguagem que é sem sentido, que me edifica, ele iria responder, então isso não é uma linguagem. É bobagem, mas não é linguagem. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro, em grego é bárbaro, para quem fala, e ele é estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Agora, pergunta. Ele compara usar línguas e dons na igreja, e profecia na igreja. Em qual destes versículos ele abriu espaço para o uso de línguas na igreja? Somente um. Se fosse interpretado. Sem interpretação, nem isso seria permitido. E outra coisa, mais tarde ele vai dizer, se alguém está falando línguas, somente 2 ou 3 no máximo. Eu não conheço nenhuma igreja pentecostal que segue essa ordem. E se vier uma profecia para alguém, que o primeiro fica calado. Primeiro quem? Quem fala em línguas. Então ninguém nunca vai falar em línguas na minha igreja, porque quando eu vou para a igreja, gente, minha pregação foi feita na segunda-feira, não sábado à noite. Eu já voltei a minha mensagem, pronta. Então, conforme o padrão de Paulo, na igreja do pastor Batista que já preparou sua mensagem, mesmo se existisse o falar em línguas, não teria lugar. Não teria lugar. Mas não podemos orar em línguas. Versículo 13. Por isso, quem fala em língua, ore para que possa interpretar. Pois se oro em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Falando numa língua, eu não entendo a língua, mas eu estou falando. É infrutífera. Infrutífera significa não tem, na perspectiva de Paulo, nenhum benefício. Nenhum benefício. Eu me sinto bem. Talvez você se sinta bem, mas este benefício não vem de Deus, porque orar em língua sem entender não traz nenhum benefício. É infrutífero. Então, que farei? Orei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Agora, alguém está dizendo, então isso significa que 50% do tempo eu posso orar em línguas, e meu Espírito orando, e 50% do tempo eu posso orar em português, meu Espírito orando. Gente, é bem interessante. Só sabem o que é a atividade mais difícil para eu fazer em português? É orar. Orar. Quando eu estou orando na minha língua nativa, minha alma entra no processo. Quando eu estou orando em português, oh meu Deus, qual foi aquela palavra? E o brasileiro é mais eloquente. No momento quando ele está mais eloquente, está na oração e vem no vaqueiro de Nebraska. Oh pai! Ele não está dizendo, ore 50% do seu tempo numa língua e 50% do seu tempo em português. Quando você ora em português, tanto sua mente quanto sua alma está orando.
ore em português. Ore em português. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém? A sua ação de graças, visto que nem sabe o que você está dizendo. Pode ser, agora, está vendo aquele pode ser? Ele não está confirmando, mas pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais que todos vocês. Quando? Ele já falou, não fale em línguas no culto. Ele já falou, não ore em línguas. Então quando? Quando? Daqui um pouco ele vai dizer, línguas são um sinal para quem? Descrentes, incrédulos. Então, quando Paulo estava falando com quem ele falou em línguas? Descrentes. Paulo era apóstolo, missionário. Agora, especulação. Está me ouvindo? Especulação de Mark. Paulo estava fazendo com línguas exatamente o que os apóstolos fizeram em Atos 2. Chegaram numa comunidade. Toda a comunidade na Ásia Menor, especialmente toda a sinagoga, todo mundo falou 3 línguas. Hebraico, grego e a língua regional. Até Laodicea eles não entenderam o que estava acontecendo, porque era um dialeto daquela cidade. Então eu entendo que Paulo fez exatamente o que Pedro fez em Atos 2. Ele chegou na sinagoga, levantou-se e falou no dialeto? Na dialeta? Dialeto daquele povo. Interessante que ele não exerceu o dom de entender línguas, interpretar línguas, quando toda aquela turma estava fazendo sacrifícios a ele. Mas ele chegou ali, falou com o povo na linguagem do povo. Um sinal. Olha, gente, alguma coisa sobrenatural está acontecendo aqui. Mesma palavra, mesma pergunta que eles fizeram em Atos 2. Como é que você está falando minha língua? E depois ele voltou para grego. Deixe-me dizer. Ele falou mais em línguas do que todos, não porque ele passou mais tempo na oração, mas porque ele foi um missionário apóstolo. E naquele momento, Deus deu o efeito de falar em línguas para que ele pudesse estabelecer essa mensagem que eu tenho para vocês. É revelação. Vem de Deus. Mas houve um alvo específico. Versículos 20 a 22. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Essa palavra criança é nepioi. Nós temos várias palavras em grego para criança, né? Teknon, aquela coisa que eu fiz. É engraçado que em grego a palavra pais não é o pai, os pais, né? Pais é o filho. Aquela criança, meu filho. Huios, meu filho maduro. Jesus Cristo em João é o Huios, nós somos o Teknon. Ele é o irmão mais velho, nós somos os irmãozinhos. Aqui a palavra nepios significa imaduro. Parem de pensar de uma forma infantil. Como é, no contexto, eles estavam sendo infantis? Usando línguas no culto e usando línguas na oração. Estes são os 2 exemplos de comportamento infantil pela parte dos coríntios. Por que infantil? Paulo não negou que o dom de línguas existe. Gente, o falar em línguas existia. Quem nega isso está negando a palavra de Deus. Mas a questão dele é, qual foi o propósito? E você está usando este efeito para o propósito pretendido por Deus? Na minha casa, eu gosto de marcenaria. E nós temos chaves, quer dizer, de fenda, chaves Phillips, chaves de Torx, e nós temos formões. E gente, as ferramentas mais caras que eu tenho são os formões.
Porque para o formão cortar bem, tem que ser bem afiado como um razor, navalha. Que vergonha. Você pode retirar isso do vídeo. E um dia eu cheguei em casa e todas as minhas ferramentas estavam penduradas no estacionamento para que eu pudesse trabalhar a madeira. Eu entrei e eu vi um formão torta. Entrei em casa com o formão na mão. O fruto do Espírito não estava se demonstrando naquele momento. O que houve com meu formão? E minha esposa, eu precisava de chave de fenda para retirar um parafuso. Gente, o formão é feito por um motivo. Chave de fenda é outro motivo. Você não usa formão para retirar a chave de fenda. É infantil. Gente, falar em línguas não foi feito para usar na igreja, nem foi feito para a sua vida de oração. Foi feito para demonstrar como sinal aos incrédulos. Irmão pentecostal, quando você está falando em línguas, se um incrédulo não está recebendo o sinal, está, no mínimo, agindo de uma forma infantil. Se você está em casa falando em línguas durante o seu tempo de oração, está infantil. Se você está na igreja falando e ninguém entende, infantil, porque não foi feito por isso. Qual foi o propósito? Versículo 21. Pois está escrito na lei, Isaías 28, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros falarei a este povo. Qual povo? Os judeus. Mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. O que está escrito em Isaías 28? Eu mandei profetas, eu mandei a lei, eu mandei meus sacerdotes, e vocês não ouviram minha palavra quando eu falei em hebraico. Então veja o que eu vou fazer. Eu vou mandar os assirianos para vocês, e quando eles estão no portão da sua cidade, saqueando vocês e matando vocês, e vocês estão vindo a linguagem deles, vocês vão reconhecer essa minha palavra para você. Seja no Torre de Babel, seja em Isaías 28, receber a habilidade de falar em línguas não foi uma bênção, foi um sinal do castigo de Deus. Então, minha interpretação, agora eu falando, como servia em Gênesis, como servia em Isaías 28, o falar em línguas foi um sinal de julgamento para aquele povo, o judeu. Rejeitaram o Messias, crucificaram o Messias, e Jesus falou, a única coisa que resta agora é guerra. Guerra e matança. E eu entendo que o propósito daquele efeito era para alertar o judeu, o julgamento de Deus está chegando. E como Paulo e Pedro pregaram, arrependem-se, para que este julgamento não caia em cima da sua cabeça. E quando é que o julgamento foi cumprido? Quando é que Deus castigou o judeu por rejeitar o Messias? No ano 70. Tudo foi destruído. E uma vez que o real está cumprido, o sinal desaparece. O problema é versículos 23 e 25. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falam em línguas, e entrarem alguém não instruído ou descrentes, não dirão que vocês são loucos? Espera aí. Ele não acabou de falar que línguas é um sinal para descrentes? Mas agora ele está dizendo que o descrente ouvir você falando em línguas, ele vai pensar que você é louco. Paulo, é um sinal para descrentes ou não é um sinal para descrentes? Gente, na igreja é um sinal de maluco. No campo missionário, sendo Paulo pregando nas sinagogas, era um sinal de castigo. Cada um no seu devido lugar.
na igreja, fora do seu contexto, eles vão pensar que vocês são loucos. Agora, mais uma palavra interessante. A raiz deste verbo, nós ganhamos a palavra mantis, ou manis, dessa palavra. O que é mantis? Sacerdote nos templos pagãos. Essa foi a palavra. Eles ficaram, mais uma vez, possuídos pelos espíritos e fizeram todo tipo de bobagem. E ele estava dizendo, se um descrente entrar na sua igreja e todos vocês estão falando línguas, eles vão pensar que vocês são iguais com o culto que acontece nos templos pagãos. Por quê? Porque olhando para o seu palpite, os mesmos demônios que estavam operando nos templos pagãos, agora estão fingindo o Espírito Santo nas suas igrejas. Aplicação. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, palavra em língua, uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Primeira regra. Se, porém, alguém falar em línguas, deve falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Eu não conheço nenhuma igreja pentecostal que segue essas ordens. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3. Agora, pastores, como é que nós vamos usar isso em nossas igrejas? Não houve somente uma pessoa falando, houve 2 ou 3 pessoas falando. E os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Não menosprezem as profecias, não apaguem o espírito. Ouvindo uma mensagem, tem que fazer o quê? Até hoje. Reter o que é bom, rejeitar tudo que está ruim. É fácil. O pastor falou bobagem. Ótimo, mas não rejeite tudo. Você tem que ficar alerta, julgando a palavra que o pastor está pregando. Julgando a palavra do pastor em cima de quê? O ensinamento apostólico. Quem profetiza em analogia com a fé apostólica. Se vier uma revelação, alguém que está sentado, o profeta, cale-se o primeiro, aquele que está falando em línguas. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Nos templos pagãos, os profetas não tiveram controle de si mesmos. A pitonesa, ela não conseguiu se controlar. O Espírito pegou e ela falou. O fato que alguém não consegue controlar sua língua é um sinal que não é o Espírito Santo de Deus que está controlando ele. Eu mesmo. Às vezes, quando eu estou num grupo e surge um assunto polêmico, gente, eu confesso, eu tenho minhas opiniões, eu tenho minhas convicções, eu tenho aquela tradição batista que eu recebi dos meus antepassados. E eu sou meio bom de debater. Mas quando eu não consigo controlar minha boca, eu vou para a peleja. É uma indicação que não é o Espírito Santo de Deus que está me promovendo. Quando eu falo com raiva, quando eu falo com força em excesso, é a prova que não é o Espírito Santo de Deus que está promovendo eu falar. Porque o Espírito Santo de Deus colabora com o meu espírito. Agora, é interessante, se o Espírito Santo está colaborando com ele, como é que o Espírito Santo é sujeito ao profeta e ainda seja um Deus soberano e irresistível? Pergunta para você pensar. Agora ele vem para o que é mais polêmico para nós batistas. Que tudo seja feito em ordem e decência. E ele vai dar um exemplo de desordem na igreja. Como em todas as congregações dos santos. Então, o que ele vai falar aqui não é coisa específica para eles. Algumas pessoas querem dizer, não, isso foi uma orientação somente para eles por causa de suas mulheres descontroladas, por causa de um templo pagão, alguma coisa assim. Ele está dizendo, de Jerusalém até Roma,
Em todas as igrejas nós temos essa prática. Isso não é cultural, isso não é coisa dos coríntios, isso não é coisa do judeu, isso é coisa de todas as igrejas dentro do cristianismo. Permaneçam as mulheres em silêncio na igreja, nas igrejas. Silêncio, essa palavra significa mais quietas. Fiquem quietas. Eu conheço igrejas fundamentalistas que uma mulher nem pode dizer bom dia para outra mulher sem a permissão do seu marido. Ok. Absurdo. Ele está falando que no culto, qual é a ordem? Pois não lhes é permitido falar, antes permaneçam em submissão, mesma coisa que Paulo escreveu em 1 Timóteo capítulo 2, recebendo a palavra com submissão. Submissão a quem? A quem está falando a palavra de Deus. Como diz a lei. Agora, onde está escrito na lei que a mulher tem que ficar em silêncio na igreja? Quantos sacerdotes no Antigo Testamento foram mulheres? Deus deu a responsabilidade no templo aos sacerdotes para ensinar. Quando nós olhamos para os livros do Velho Testamento, quantos foram escritos por mulheres? Nenhum livro no Antigo Testamento foi escrito por mulher. Ele está olhando para a prática do Antigo Testamento e chamando a lei como segunda testemunha, porque pela boca de duas testemunhas, né? A boca do apóstolo e a boca do Antigo Testamento. Desde Gênesis até agora, nós encontramos a mesma prática. Mas não houve profetisas na igreja? Com certeza, não houve profetisas no Antigo Testamento? Com certeza houve. E veja bem, Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, deu permissão para a mulher profetizar na igreja se ela usar um símbolo para dizer, mesmo que eu estou profetizando, mesmo que eu estou falando a palavra de Deus, e mesmo que meu marido está sentado aqui, e meu pastor está sentado aqui, eu vou usar um símbolo para que todo mundo olhando para mim, pode saber, mesmo que eu estou em pé neste púlpito, eu sou sujeita à autoridade do meu marido e do meu pastor. Eu não estou falando para usurpar, mas respeitando a liderança da minha igreja. Paulo já deu permissão para a mulher profetizar na igreja. Então, ele está tratando as outras maneiras de falar no contexto. Nenhuma mulher falando em línguas. Nenhuma mulher interpretando as línguas. Nenhuma mulher julgando quem está pregando. Essa responsabilidade tem que ficar com os outros. Versículo 35. Se quiserem aprender alguma coisa, e essa palavra aprender é interessante, é matheteo. Matheteo é a palavra usada para mathetes. Se ela está querendo ser discipulada, que perguntem a seus maridos em casa. Então, às vezes, e se você tivesse ensinado a escola dominical, eu já tive mulheres não fazendo perguntas, mas interrogando, questionando. E Paulo está dizendo, isso não convém. Se ela de fato está querendo ser discipulada, se essa for a intenção dela, se o coração dela está certo, quem deve discipular a mulher? Seu próprio marido. Por quê? É o padrão que Deus estabeleceu. Em Gênesis 2, quando Deus deu as ordens para não comer da árvore, quantas pessoas foram presentes? Adão. E só Adão. Depois, quando Deus estava cobrando a desobediência de Adão, ele falou, eu não lhe disse. Ajude o estrangeiro. Lhe é singular ou plural? Singular. Como é então que Eva recebeu, o nome dela naquele momento era Isha, nem era Eva ainda. Como é que ela recebeu a palavra de Deus quando está registrado que Deus somente falou ao homem? Eu estou entendendo que Deus deu a palavra ao marido e o marido deu a palavra para a sua esposa, estabelecendo o padrão de Deus. E Paulo está dizendo, é este padrão que nós precisamos seguir na igreja. Acho bem interessante que até os pastores são proibidos de discipular mulheres. Paulo falou,
Eu quero que você discipule os jovens, eu quero que você discipule os velhos, eu quero que você exorte as senhoras, mas as jovens, só elas, só as senhoras. Pela Bíblia, eu sou proibido de discipular uma jovem. Não sendo prejudicado de jeito nenhum. De fato, minha esposa, este é o ministério dela, e ela faz este ministério 1000 vezes melhor que eu. Mas quando trata-se de homem discipulando mulher, é marido ensinando sua família. Versículo 36. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Está querendo dizer o quê? Parece, você ouviu a palavra. Parece que uma mulher estava dizendo, Deus falou comigo que eu posso falar. A palavra de Deus veio a mim dizendo que eu posso falar. E a resposta de Paulo era, você é a única em toda a igreja que recebeu uma palavra assim. Nenhuma igreja tem essa prática que você está propondo. Isso significa que nenhuma outra igreja tem recebido permissão por Deus para você falar na igreja. Como pode ser? Está atacando o quê? Mais uma vez a arrogância dos coríntios. Eu tenho o Espírito Santo tanto quanto você. Eu tenho dons espirituais tanto quanto você. E eu não nego de jeito nenhum que a mulher que tem o dom de ensino. Eu não nego de jeito nenhum que a mulher que tem o dom de exortação, que tem o dom de dar, de administrar, de distribuir. Eu não nego de jeito nenhum. Mas não estamos falando em dons. Estamos falando em ministérios. E Paulo estava dizendo, se você dizer que ela pode falar na sua igreja, sua igreja é a única em todo o cristianismo que permite. Versículo 37. Se alguém pensa ser profeta ou espiritual, se você profetiza, se você sabe profetizar, se você está falando em línguas, reconheça isso. O que eu estou lhes escrevendo é mandamento do Senhor. Quem fala, isso foi cultural. Paulo viria dizer, não, é mandamento do Senhor. Em todas as igrejas é a mesma palavra. Quem rejeita o que eu estou falando com vocês, Deus vai rejeitar. A ideia é, se você nega Deus quando Ele está falando com você, a próxima vez que você está querendo falar com Ele vai fazer o quê? Você fechou seus ouvidos à minha palavra? Agora eu vou fechar meus ouvidos às suas orações. E a conclusão. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação, sejam zelosos pela profecia. E não proíbem o falar em línguas. Por quê? Porque o falar de línguas existia. Ele não queria apagar o Espírito. Se na sua soberania Deus deu uma mensagem para alguém que falava em línguas e houve outra pessoa para interpretar, beleza, não vamos proibir não. Mas temos que testar os Espíritos para verifiquem que vem de Deus. Mas tudo deve ser feito com decência e com ordem. E assim é meu entendimento do que Paulo estava escrevendo aos Coríntios sobre o falar em línguas. Resumindo, o palpite dele é que eles estavam falando através de demônios. Segundo, ele atacou a arrogância de dizer, porque eu tenho a habilidade de falar em línguas, eu tenho recebido o Espírito Santo e você não. Ele estava atacando alguém que iria deixar alguém que não tem habilidade de falar em línguas sentir que não tem valor dentro da igreja e de agir de uma forma arrogante contra ele. Ele estava atacando a ideia que falar em línguas é o ministério mais importante na igreja. Ele está dizendo para nós, e gente, nós não temos mais apóstolos.
nós temos a palavra apostólica. E quem está dizendo o que eu recebo do Espírito é mais importante do que eu encontro na palavra de Deus? Paulo iria questionar essa pessoa por dizer: não, Senhor, nós apóstolos estamos em primeiro lugar. Ele iria questionar a falta de amor naquelas pessoas que falaram em línguas. Ele iria questionar o fato que eles estavam enfatizando alguma coisa passageira em vez de valorizar o permanente que vocês têm nas suas mãos. Eles iriam questionar o uso de línguas no culto, que ninguém entende, ninguém está edificado. Ele iria questionar quem fala em línguas usando como uma linguagem de oração. Ele iria questionar todo mundo falando em línguas de vez. Ele iria questionar que somente 3 podem falar. Agora, minha pergunta é o seguinte: todos os erros que eu encontro em 1 Coríntios 12, 13 e 14, eu tenho encontrado entre meus irmãos preciosos pentecostais. E eu vou terminar com essa pergunta. Se os erros dos que falaram em línguas, são iguais com os erros dos que falam em línguas hoje, precisamos levar em consideração que talvez a fonte dos erros dos coríntios é a mesma fonte dos erros de hoje. Se alguém tiver habilidade de verdade de falar em línguas, beleza. Precisamos testar. Quando eu servi em Roraima, eu tive muitas amizades com pentecostais, tanto os nazarenos quanto os assembleanos. E eu sempre achei tão engraçado que todos eles, cheios do Espírito, quando veio um pentecostal dos Estados Unidos, e todos eles com habilidade de falar em línguas, e todos eles com habilidade de interpretar as línguas, chamaram quem? Eu. Aquele coitado batista que nem tem o Espírito Santo, porque ele nem fala línguas nem interpreta. Eu digo que pelo fato que aquele americano não poderia falar numa língua que o brasileiro não poderia entender, é uma prova que é tudo falsificado. Oremos. Nosso Pai, obrigado por Tua palavra. Pai, eu tenho exposto a palavra do melhor jeito que eu sei. E eu não tenho dúvidas, Pai, que eu tenho falado coisas erradas neste momento. Somente eu peço misericórdia por não saber quais são meus erros. Todos nós precisamos ficar humildes diante de Tua palavra, Senhor. Tanto aquele que ensina quanto aquele que está ouvindo. E Pai, eu oro neste momento que tudo que eu tenho falado, que for a verdade, que minhas palavras sejam como cravos no coração de cada um que está ouvindo minha voz. E Pai, eu oro para que tudo que eu tenho falado, que não combina com Tua sabedoria, que o Senhor mande para mim alguém para me instruir melhor. E que até as coisas que eu tenho falado errado sejam apagadas das mentes dos meus ouvintes. Somos gratos, meu Pai, pela palavra apostólica para nos orientar no meio de nossas vidas religiosas, públicas e pessoais. Eu oro tudo isso em nome de nosso Senhor Jesus. Amém.